Nos salões secretos do Vaticano e nos aposentos perfumados de Ferrara, teceu-se uma das histórias mais inquietantes do Renascimento. Lucrécia Borgia não foi apenas mais uma nobre na Itália do século XV. Ela foi uma ferramenta de poder, uma figura moldada pela ambição desmedida de seu pai, Rodrigo Borgia, que mais tarde se tornaria o Papa Alexandre VI, e pelas intrigas impiedosas de seu irmão César, um homem que não hesitava em matar para alcançar seus objetivos. Desde seu nascimento, Lucrécia não teve escolha, foi educada, adornada e manipulada como uma peça estratégica nos planos de uma das famílias mais temidas e odiadas de sua época. A história a lembra como uma mulher envenenadora, incestuosa, aliada do mal. Mas por trás do mito, havia uma vida marcada por obediência forçada, traição disfarçada de amor e a constante ameaça de se tornar o próximo sacrifício em um jogo que ela jamais controlou. Sua beleza, inteligência e refinamento eram apenas ferramentas usadas por outros para negociar poder. A lenda diz que ela foi amante de seu pai e de seu irmão. Mas a verdade, além dos rumores, revela algo ainda mais perturbador: o destino de uma jovem condenada desde o nascimento a cumprir os desejos de uma igreja corrupta e de uma família sem escrúpulos. Esta não é apenas a história de Lucrécia. É uma viagem pelo declínio moral de uma época em que os pecados eram moeda de troca e o poder justificava tudo. Acompanhe-nos nesta exploração profunda de sua vida e decida por si mesmo se ela foi vítima ou cúmplice, se sua história foi escrita por ela ou pelos homens que a usaram. O que você está prestes a ouvir não é uma fábula, é história, que mudará para sempre a maneira como você vê o nome Borgia. Lucrécia Borgia nasceu em 18 de abril de 1480 na pequena cidade de Subiaco, longe dos luxos de Roma, mas não da linhagem nobre. Era filha ilegítima de Rodrigo Borgia, um cardeal ambicioso que já traçava seu caminho para o topo do poder eclesiástico. A mãe de Lucrécia, Vanosa Catanei, não era apenas uma concubina. Era uma mulher astuta e bem relacionada, favorita de Rodrigo por anos. No entanto, nem o afeto nem ter filhos bastavam para tornar pública a relação. Por isso, Lucrécia nasceu na sombra, criada com discrição e longe do escândalo que significava ser filha de um príncipe da igreja. Desde os primeiros anos, sua vida foi cuidadosamente planejada. Rodrigo sabia que sua filha poderia ser um instrumento-chave em seus futuros movimentos políticos. Não se tratava apenas de criar uma dama, mas de preparar uma futura rainha do xadrez diplomático. Lucrécia foi educada por mulheres nobres, como Adriana de Mila, prima de seu pai, que também foi sua mentora e confidente. Recebeu uma formação que superava de longe a de muitas mulheres de sua época. Dominava latim, grego, italiano e castelhano. Sabia bordar, pintar porcelana, tocar instrumentos musicais e escrever com eloquência. Ela não deveria apenas parecer virtuosa, precisava sê-lo. Cada gesto, palavra e olhar em público refletiria o poder de sua família. Mas por trás dessa fachada de refinamento, desenvolvia-se um ambiente familiar marcado pela ambição sem limites. Seu pai estava determinado a alcançar o trono papal e, quando conseguiu em 1492 como Alexandre VI, transformou seus filhos em peões de seu pontificado. Com 12 anos, Lucrécia já entendia que não era livre. Seu destino era uma extensão das decisões de seu pai e das ambições de seu irmão César, um homem tão carismático quanto cruel, que não hesitaria em sacrificar tudo pelo poder, até mesmo seu próprio sangue. A infância de Lucrécia não foi a de uma menina comum, ou foi o treinamento de uma ferramenta política. Uma preparação meticulosa para ser entregue, sem remorso, ao maior lance. E embora seu entorno estivesse cheio de luxo, jardins, música e vestidos bordados em ouro, o ar verdadeiro que se respirava era o do cálculo, da conveniência e da obediência absoluta. Quando Rodrigo Borgia foi coroado Papa Alexandre VI, o Vaticano se transformou. Não era mais um centro de fé, mas uma máquina de poder alimentada por pactos, ameaças e silêncios cúmplices. Nesse mundo de ambição desenfreada, Lucrécia não teve infância, nem juventude, nem direito de dizer ou não. Ela teve que se tornar um instrumento perfeito, um reflexo impecável do poder de sua família. Não porque quisesse, mas porque não tinha outra opção. Seu primeiro casamento foi a prova mais brutal dessa realidade. Aos 13 anos, ainda com voz de criança e sonhos inocentes, foi entregue a Giovanni Sforza, herdeiro de uma poderosa família de Milão.
Não houve cerimônia espiritual nem votos sinceros, foi um pacto político frio, em que o dote era influência e o altar um campo de batalha diplomático. Lucrécia sabia que não a amavam. Mas o mais triste era que também não esperavam que ela amasse. Seu valor residia em seu sobrenome e em seu útero. Giovanni não era mais que uma peça no tabuleiro, e quando deixou de ser conveniente para os Borgia, foi descartado com a crueldade de um carrasco sorridente. Rodrigo e César o acusaram de impotência para justificar a anulação. A honra de Giovanni foi destruída publicamente. E Lucrécia, por mais que sentisse compaixão, permaneceu em silêncio. Um silêncio que não era covardia, mas sobrevivência. Essa traição foi seu primeiro crime sem sangue, mas não o último. Esse episódio foi uma lição de poder disfarçada de escândalo. Ela compreendeu que a verdade era moldável, que a moral era uma ilusão e que seu corpo, seu nome e suas emoções seriam usados repetidamente por aqueles que diziam amá-la. A menina obediente começou a desaparecer. Em seu lugar, começava a se formar uma mulher com coração blindado e olhar treinado para ler os perigos antes que chegassem. Após a humilhação pública do primeiro casamento, Lucrécia poderia ter se quebrado. Mas, em vez disso, tornou-se mais silenciosa, mais calculista, mais perigosa. Aprendeu a se mover como uma sombra entre as intrigas, a interpretar os gestos de seu pai e a antecipar os impulsos violentos de César. Então veio o segundo casamento. Desta vez, não com indiferença, mas com um lampejo de emoção real. Alfonso de Aragão, jovem, galante e tão preso quanto ela nas teias do poder, foi escolhido como o próximo marido. A princípio, parecia diferente. Lucrécia não apenas o tolerava, ela o amava. Pela primeira vez, sua vida parecia ter um suspiro, uma fresta de luz em meio a tanta escuridão. Mas nos palácios do Vaticano não havia espaço para fissuras. Não havia lugar para o amor. César sabia disso, e cada gesto entre sua irmã e Alfonso despertava nele uma raiva silenciosa e venenosa. Não era simples ciúme de irmão. Era posse, poder, controle absoluto sobre a única pessoa que talvez não pudesse manipular completamente. Quando Alfonso começou a representar um obstáculo nos planos políticos dos Borgia, especialmente por sua proximidade à coroa de Nápoles e sua resistência aos interesses franceses, a decisão foi rápida. César precisava se livrar dele. Rodrigo aprovou. Lucrécia foi a única que tentou impedir. Certa noite, desesperada, revelou a seu marido o plano que seu próprio sangue havia tramado para matá-lo. Conseguiu ajudá-lo a escapar. Por dias, viveram com o medo espreitando em cada esquina. Mas o Vaticano era uma prisão sem saída. Capturaram-no, o esfaquearam nas escadas de São Pedro e, enquanto ele ainda agonizava em sua cama, o completaram quando ela não estava, acreditando ingenuamente que o perigo havia passado. Quando Lucrécia voltou, encontrou um cadáver frio onde havia deixado o único homem que talvez pudesse tê-la salvado. Ela não gritou. Não chorou. Se trancou por dias em um convento, não para rezar, mas para se reconstruir mais uma vez. Ela havia perdido mais do que um marido. Havia perdido toda a fé de que poderia escapar. Porque nos Borgia, ninguém escapa. Ou se transforma ou se quebra. O tempo, embora não cure, desgasta até os venenos mais potentes. Após a morte de Alfonso de Aragão, Lucrécia retornou ao seu papel de peça no xadrez familiar. Não mais por vontade própria, mas por inércia, por falta de saída. Seu pai ainda era papa. César continuava a mover os fios das sombras. E Lucrécia mais uma vez tinha que obedecer. Desta vez, o objetivo era mais ambicioso, a poderosa casa de Este, em Ferrara. Alfonso de Este, herdeiro do ducado, era um homem frio, pragmático e profundamente consciente do estigma que o sangue Borgia carregava. Ele não desejava Lucrécia, mas sabia o que ganharia com ela. E ela, pela primeira vez, não tinha mais forças para resistir. No entanto, algo aconteceu em Ferrara. Sem a sombra de seu pai, sem a vigilância constante de César, sem as ordens sussurradas pelos corredores do Vaticano, Lucrécia começou a respirar diferente. Ela não tinha liberdade, mas tinha uma trégua. Aos poucos, deixou de ser a mulher moldada pelos outros e começou a esculpir a si mesma.
Ela não era mais a jovem obediente, nem a amante de bacanais, nem a viúva vingativa. Agora era duquesa, mãe, protetora de artistas e poetas, mecenas do humanismo. Nos salões de Ferrara, falava-se de sua cultura, serenidade e capacidade de mediar disputas que antes se resolviam com punhais. Era a mesma Lucrécia, mas uma versão mais completa. Mais humana. Mais dela. A lenda negra não desapareceu, mas em Ferrara começou a se desvanecer. Os inimigos que a descreveram como incestuosa, venenosa, diabólica, agora falavam de uma mulher sensata, moderada e devota. Até Alfonso se rendeu a essa transformação. Não por paixão, mas por respeito. Chegou a chamá-la de "Ó Mãe do Povo". E talvez ela tenha sido. Porque, no final, em meio ao barro da política renascentista, Lucrécia soube florescer. Não como santa, nem como mártir, mas como sobrevivente. Lucrécia Borgia morreu aos 39 anos, em 1519, após dar à luz seu 8º filho. A vida a deixou com a mesma intensidade com que viveu cada um de seus dias, marcada por escândalos, estratégias, dor e eterna suspeita. A história não foi generosa com seu nome. Para muitos, ela continua sendo a personificação da perversão renascentista e filha do Papa, amante do irmão, assassina com veneno no anel. Mas, quando separamos mito de arquivo, lenda de documento, descobrimos algo mais inquietante: Lucrécia não foi autora de todos os seus pecados. Foi instrumento. Vítima. Sobrevivente em uma época em que ser mulher significava brincar com fogo e ela brincou no incêndio. Quão culpada ela foi realmente? Quanto de sua imagem foi construída por seus inimigos políticos? E quanto pela necessidade eterna das sociedades de transformar mulheres poderosas em monstros para compreendê-las? O que é certo é que Lucrécia foi uma mulher brilhante, refinada, culta e capaz. Sua história é mais complexa que qualquer lenda. Foi vítima e carrasca. Peão e rainha. Santa para alguns e demônio para outros. Ainda hoje, séculos depois, sua figura provoca. Porque por trás do sobrenome Borgia, entre a fumaça dos venenos e as sombras dos escândalos, havia uma mulher de carne e osso, presa nos fios de um poder ao qual nunca pediu pertencer, mas que soube dominar até o fim. Se esta história te impactou, curta, compartilhe com alguém que ame história sem filtros e inscreva-se para continuar descobrindo os rostos ocultos do passado. Porque, como disse o próprio Alexandre VI, existem coisas que não precisam de permissão para serem feitas. E lembre-se: um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la.